Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Ana Sandra Levis, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Estamos dando início à mesa de apresentações de pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em andamento e já concluídas sobre o tema das ações afirmativas na universidade, que fazem parte do seminário Universidade em Transformação. Gostaríamos de agradecer a equipe do professor Dr. Paulo Fará, nas pessoas do Dr. Arthur Oriel e da doutoranda Elizabeth Montessano pela organização desse seminário, aos colegas de pós-graduação que vão compartilhar conosco alguns pontos relativos às suas pesquisas, às pessoas presentes e aos que estão nos acompanhando via YouTube. Gostaria de apresentar a doutoranda, Natália Regina Oliveira Santos, para que ela fale para nós um pouco sobre a pesquisa, a ausência de representatividade nos espaços legislativos da microrregião de Mojimirim. Posso começar? Sim, por favor, Natália. Boa noite. Boa noite já? Não, boa tarde, né? A todas as pessoas aqui presentes. Infelizmente, eu moro a 3 horas da universidade. Eu moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu. E por conta do trabalho, eu não consigo me locomover até a universidade hoje. Agradeço muito a possibilidade de participar, né? Embora tenho tido semanas muito atribuladas no trabalho, então eu não consegui me organizar da forma que eu gostaria, mas eu acho que esse espaço é importante até por conta da aprendizagem, e da possibilidade de troca que tem aqui. Bom, eu entrei no doutorado agora em agosto, né, fui aprovada, sou bolsista também, CNPq, sou procuradora legislativa na Câmara Municipal de Itapira, que fica ao lado da minha cidade, a cerca de 20 minutos. Sou a única mulher negra nesse espaço, preciso deixar bem explicado isso. E o meu projeto de pesquisa, ele nasceu de um incômodo, né? Quando eu cheguei aqui, há quase 3 anos atrás, eu notei que era um espaço muito embranquecido, né? Tem uma herança colonial aqui, imigratória também, que perpetua esse espaço totalmente branco, e foi um choque para mim, né, me ver sozinha. Então eu precisei criar estratégias durante esses 3 anos, porque o meu cargo é um cargo muito elitizado, né, eu sou funcionária pública, mas é um cargo muito elitizado, porque eu sou um representante do Estado aqui dentro. Então eu represento a lei, né, ou tento representá-la. E eu vinha de um hiato da academia, por conta que o mestrado foi bem árduo, porque eu fiz o mestrado durante a pandemia, então foi muito difícil. E na época que eu fazia o mestrado, eu estudava violência de gênero, porque eu trabalhava na polícia, né? E aí quando me chamaram para esse concurso, né, um concurso de destaque muito concorrido aqui na região, eu consegui êxito e aí eu vim para cá. E daí nasceu a pesquisa de entender por que esses espaços legislativos, né, que aqui é uma Câmara Municipal, eles sempre, da microrregião de Mojimirim, claro, eles sempre perpetuam esse perfil branco, né, esse perfil branco, normativo e cristão. Quem eram os corpos dissidentes que deveriam estar e não estar? Então eu comecei a me perguntar isso durante esses 3 anos e comecei a observar que era um problema de pesquisa, né? E um dia eu brinco que foi um projeto assim que imaginei que não ia ser escolhido, porque eu escrevi esse projeto realmente num dia, mas eu acredito que eu estava com a ideia dele muito forte dentro de mim, porque ele me atravessa enquanto mulher, enquanto raça, e
projeto, mandei para a universidade e consegui lograr êxito e passar. E a ideia é, durante esses 4 anos, entender um pouco essa questão da territorialidade, né, de Mojimirim e as cidades que tem ali do lado, que são Mojimirim, Itapira, Mogi Guaçu, Xiva-Gerbe, Olambra, que são cidades que todos os vereadores, né, que são os membros que compõem a Câmara Municipal, eles têm essa característica, né, essa herança nossa da branquitude, do homem branco. E me pergunto, né, coloquei como pergunta central, cadê os corpos dissidentes? E essa ausência desses corpos, desses espaços, eles vão eles vão trazendo um distanciamento de políticas públicas mesmo. Eu costumo falar entre colegas que é uma máscara, né? O poder legislativo dessas cidades, né, inclusive da cidade onde eu resido, é uma máscara que não fala para quem deveria realmente falar. Então, durante esses 4 anos, eu pretendo estudar mais a fundo, né, tentar entender um pouco desse contexto. Tem um contexto histórico, social, tem um contexto jurídico também, né? Eu sou advogada enquanto formação. Eu sou orientada pelo professor Marcelo Arno, que ele tem uma base muito forte na Câmara Municipal de São Paulo. Ele está no programa já desde o começo, e ele dá aula nos cursos de gestão pública da USP. E nós tivemos uma conversa muito interessante para se discutir, né, como que esse assunto como que a gente vai conseguir trabalhar esse assunto, né, dentro do meu local, porque, de uma certa forma, eu teria que fazer uma autocrítica, porque eu estou dentro desse espaço. E é um grande desafio, né, um grande desafio que eu estou, assim, aos poucos construindo. Estou fazendo primeiro as disciplinas obrigatórias, né, como eu sou bolsa, eu tenho algumas disciplinas que eu preciso cursar. Eu sou docente também numa universidade privada, então eu tento, de uma certa forma, organizar essa agenda bem doida para conseguir cumprir a agenda do doutorado, que é uma agenda extensa. E daqui mais ou menos uns 2 anos, que eu entendo que seja o espaço que eu já tenho para qualificação, eu pretendo também expandir um pouco mais a pesquisa e pensar trazer um paralelo já de território, pensando ou na América Latina, ou trazer algum outro tipo de influência para o trabalho, né? Mas ainda assim está no ponto de especulações, ainda não tem nada concreto. É isso, eu agradeço, espero que eu tenha explanado um pouco, que eu possa aprender com a galera aqui hoje. Muito obrigada. Só escuto as palmas. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Vitor Sequini de Farias, eu sou doutorando aqui pelo programa para o PPG-HDL. Queria agradecer pelos organizadores, a Beth, agradecer ao Arthur, agradecer ao professor Paulo, agradecer a Ana também, e agradecer aos demais colegas de banca. Também agradecer individualmente a CNPq. O meu projeto de pesquisa, né, o qual o nome é A Política Externa da República Árabe Unida para a América Latina, tendo foco em Colômbia, Chile e Brasil, na verdade surge de uma continuidade, né? Então, desde o meu período de graduação, eu trabalho com a migração sírio-libanesa para a cidade de São Paulo. Então, entender quem são essas comunidades de imigrantes, entender que essa comunidade ela não é uma comunidade homogênea, e que ela vai criando e desenvolvendo um imaginário coletivo que envolve essa concepção de patrícios, que são pessoas afortunadas e que conseguem se inserir tanto na advocacia, quanto na medicina, quanto na política, quase como um sinônimo de sucesso pleno, né? Então, tentando entender quem são esses imigrantes que vão chegar em diferentes levas aqui especificamente para a cidade de São Paulo. Por sua vez, no meu mestrado, que foi feito no Departamento de Letras Orientais
da Universidade de São Paulo, eu pesquisei um pouco mais a fundo sobre um país específico, que é a República Árabe Unida, que existiu de 1958 a 1961, quanto à união da Síria com o Egito, e ele tem um simbolismo muito forte, que é representar a ideia do nacionalismo árabe e discutir um pouco como essa perspectiva do nacionalismo árabe ela aparece em solo brasileiro. Então, como ela é discutida em espaços sociais, sejam eles em clubes, como ela aparece com políticos contundentes da época e também como ela surge através de acordos culturais. E agora, nesse momento no doutorado, eu continuo essa pesquisa e eu tento entender um pouco mais esses tratados culturais estabelecidos pela República Árabe Unida com países da América Latina, especificamente no ano de 1960, onde são feitos 3 acordos numa distância de 1 mês cada um, sendo eles Colômbia, Chile e Brasil, cada um com características políticas, comunitárias e, por sua vez, econômicas diferentes, né, vivendo dentro de um período de Guerra Fria, e tentando entender como é utilizado esses acordos culturais e qual o intuito desse modus operandi da República Árabe Unida. É uma pesquisa que ela seria muito limitante pensá-la só através da história, apesar de vir da história e me sentir talvez um pouco mais confortável dentro dela. Então entendo que há necessidade de se utilizar das relações internacionais e um pouco da educação também, como sociologia, filosofia, em certa medida. Então, eu tento partir através de uma análise do trabalho do Adil Dawisha, que é Egypt in the Arab World, onde ele estabelece que a República Árabe Unida, a política externa dela funciona através de 5 instrumentos: barganha diplomática, propaganda, elementos culturais, ações clandestinas e coerção física. E, por sua vez, o ponto que mais me interessa, que são esses elementos culturais, eles estariam divididos em várias possibilidades, em vários elementos, como disseminação de filmes, livros, jornais, bolsas de estudo, centros culturais e também o envio de professores. É muito interessante que esses contatos estabelecidos dentro da América Latina, esses acordos culturais, eles vão levar efetivamente a políticas públicas. Então, há uma política pública aqui no Brasil que começa no governo do Jânio Quadros e se estende no governo João Goulart, que é para a criação de um curso de línguas dentro da USP. Então, o Departamento de Estudos Árabes que nós temos até hoje, uma segunda fundação dele vem nesse sentido e chega ao Brasil para atuar nesse departamento o professor Helmi Nasser. E, por sua vez, no Chile chegará outro professor e, por sua vez, na Colômbia também. Então, vão surgindo alguns questionamentos, né, de quais são as intencionalidades ao se estabelecer esses contatos mais profundos. Tanto o Brasil quanto a República Árabe Unida são, dentro talvez de uma perspectiva do Emanuel Weinstein, potências medianas, né, que estão tentando sobreviver dentro de talvez um mundo dividido entre 2 grandes potências. E, por sua vez, qual seria o papel dos professores dentro desse envio, né? Qual o objetivo que eles têm? Pensando numa educação da década de 60 voltada talvez com maior segmento para o behaviorismo, né? Então essas estruturas, essas figuras grandiosas que são autoridades no conhecimento. E é muito interessante tentar perceber como essa migração de trabalhadores qualificados, um termo usado pelo Sorapas, ele vai se relacionar com uma outra leva de imigrantes já desses locais, que por sua vez não foi incentivada, que por sua vez também não é qualificada. Então, como vai ser essa relação com uma comunidade do Crescente Fértil aqui no Brasil, ou como no Chile, com uma comunidade palestina,
ou na Colômbia, como uma comunidade síria, né, mais especificamente. Então, essas são algumas inquietações que vão surgindo através da pesquisa. É uma pesquisa que exige um amadurecimento, né, porque ela envolve um ir e um conhecer em 3 diferentes países, como eu falei, pensando essas regiões e pensando o ensino de cada uma dessas regiões, então propriamente a USP aqui no Brasil, ou a Universidade do Chile, no Chile, e a Universidade de Bogotá, na Colômbia. E, por sua vez, as experiências diversas de cada uma delas. E também tem um fator interessante dentro dessa equação, que isso, por sua vez, talvez seja uma resposta ou uma tentativa de contraposição ao Estado de Israel, que tinha políticas semelhantes, mas aí mais voltadas para o continente africano, para o continente asiático, né? Então, pensando na ONU e todas essas possibilidades. Bom, então retomando um pouco, depois desse pequeno intervalo, é interessante pensar todas as possibilidades e as potencialidades, né? Então, todas as questões migratórias que se interseccionam, essas intencionalidades e também como isso interage dentro de um mundo complexo onde a Organização das Nações Unidas, a ONU, está cada vez mais atuante, assim como o Estado de Israel. Né? Então, como seria, pensando, isso é uma resposta, isso não é uma resposta, também pode ser uma resposta, já que Israel também estabelecia centros culturais, principalmente no continente africano e asiático. Novamente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar minha pesquisa e me audiodescrever, né? Então, eu sou um homem branco, hétero, de 1,93 de barba mediana, assim, por fazer, talvez. E novamente gostaria de agradecer a oportunidade e as possibilidades de debate. Uma boa tarde. Pessoal, eu acabei não me autodescrevendo, então, para que seja um conteúdo mais inclusivo, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou uma mulher de 1,70 m, uma mulher negra, de pele clara, cabelo curto e estou com uma camisa branca.
Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, o pessoal que também está aqui presente, eu peço que vocês formulem suas perguntas para que a gente possa enriquecer a nossa discussão. A próxima pessoa que vai falar sobre a pesquisa é o Felipe Silva Avelino. Ele é doutorando e ele vai falar sobre monumentos de progresso, memória de Yanderocobá, a invisibilidade dos povos originários do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, me chamo Felipe Silva Avelino, vou fazer minha autodescrição, sou um homem pardo, sou um homem de 1,86, tenho cabelo crespo, meu cabelo agora estou com uma boina, não estou com o cabelo solto, minha camiseta é branca, e vim aqui me apresentar e apresentar um pouquinho dos meus textos com relação à produção a qual iniciei esse semestre. Bom, eu fiz a defesa do meu mestrado agora no primeiro semestre, em março. Foi um momento muito importante na minha vida, na minha carreira, como professor, como pesquisador, porque eu trabalho na educação pública, sou professor da rede estadual e também da ETEC, das redes ETECs, que são as Escolas Técnicas de São Paulo. Então, eu entrei no programa PPG-HDL em setembro de 2020, estávamos em plena pandemia, foi um momento bem diferente, porque os primeiros contatos com a universidade foi através do ensino à distância, E aí, durante a pandemia, eu acabei perdendo o meu orientador, que infelizmente foi vítima da Covid, o professor Vitor Aquino. E aí, a partir do professor, foi um momento novo, acho que para todos, para a universidade, naquele momento que a gente vivia, ali, especialmente no começo de 2021, para o programa, porque foi uma ruptura ali naquele processo, e ao mesmo tempo, para mim, que fiquei no início uma orientação nesse ponto, e a reflexão do como continuar, porque era tudo muito novo, ainda fazendo os primeiros contatos com a universidade. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque o programa, ele fez todo um aporte, um apoio, para que eu não ficasse sem orientação. Então, eu acabei passando por alguns professores por esse caminho, Gostaria de destacar a professora Maria Ribeiro, que foi assim uma pessoa sem palavras nesse processo, e especialmente o professor Paulo Fará, que acabou aí ficando comigo no último momento, em que eu já estava finalizando o texto, e ele deu toda a abertura para que eu pudesse concluir meu trabalho, Qual que era, naquele momento, o texto ou a proposta que eu fazia? Era de entender as representações negras na cidade de São Paulo. Então, monumentos, estátuas, espaços que estavam sendo inaugurados através de uma política da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Então, eu peguei algumas imagens, alguns locais, e a partir desses locais eu fiz um trabalho. Inclusive, um é muito famoso e lembrado, que é a Madre Eunice, que fica ali em plena Praça da Liberdade, no centro de São Paulo. Ela foi um dos pontos a qual eu fiz essa pesquisa, com o apoio do professor Paulo, Também agradecer, além da Ana, que fez a minha apresentação, as pessoas que me fizeram o convite para estar aqui hoje, a professora Elizabeth, que está aqui presente com a gente, o Arthur, o professor Arthur, o professor Paulo. Acho muito importante esse espaço e essa narrativa dentro do seminário, para que a gente consiga, de uma certa forma, concluir, no meu caso, concluir e iniciar, essa nova pesquisa. Bom, eu quis, saindo de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, dar uma olhada nos monumentos do Rio de Janeiro, mas agora focando a representação indígena, como que essa cidade, como que a cidade do Rio faz esse trabalho e como o Rio de Janeiro se coloca ou mostra, os primeiros habitantes do Brasil, na verdade, o povo originário, que é o povo que de fato pertence ao nosso país, o povo que estava antes do processo colonial, a invasão portuguesa. E essa forma como a cidade mostra, eu achei importante tentar colocar. Até porque eu estava em São Paulo, fiz minha pesquisa em São Paulo, focada na população negra, e eu senti essa vontade de ver como a segunda capital do Brasil fazia esse trabalho, ou faz esse trabalho ainda hoje.
A primeira situação que eu encontrei no Rio foi, de fato, a dificuldade de encontrar um contato por lá. Porque o Museu Nacional, né, que é na minha visão, um dos nossos maiores tesouros, na questão cultural, na questão da pesquisa, todo mundo se lembra que em 2018 foi queimado, né? A gente acabou perdendo aí um dos maiores recursos que esse país tem. E assim, como pesquisador e como historiador, né, o que a gente perdeu ali, na minha visão, é algo assim que não tem preço. Acho que todo o país perdeu, toda pessoa que tem um pouco aí de vontade de pesquisar, né, acho que foi assim bem difícil. Mas eu estava em São Paulo, eu não acompanhei o incêndio, e quando eu fiquei lá no Rio de Janeiro, estava no Rio, né? O primeiro local que eu fui foi lá. E assim, a situação ainda agora, né, em 2024, é de um espaço que está fechado, assim, não vi muitas pessoas trabalhando na reconstrução. Conversei com alguns funcionários, porque não tinha uma pessoa própria para conversar, para falar, e a impressão que eu tenho é que está bem devagar, e eles também, né? A obra está devagar, as coisas não estão acontecendo, e isso tem gerado até mesmo um receio de que não seja reinaugurado em 2026, como era o plano inicial. Né? Então a gente perdeu muita coisa ali e isso me marcou bastante. Bom, saindo do Museu Nacional, fui pegar a parte histórica da cidade do Rio, mas do centro do Rio de Janeiro, e aí passei pelo prédio do IFAM, que também está fechado, também para reformas, tá? O Teatro Municipal do Rio e, claro, a Biblioteca Nacional, né? Por que da Biblioteca Nacional? Acabei marcando naquele momento um encontro com algumas pessoas lá dentro, para tentar entender um pouco sobre o documento, né? O documento com relação a como a cidade do Rio de Janeiro representa os povos originários. Primeira coisa, a recepção maravilhosa, os funcionários que me receberam, né, assim, com muito carinho, com muita atenção, passaram locais onde eu poderia ali continuar a pesquisa, ou iniciar no caso, né? E durante esse processo de conhecer novas pessoas, né, eu senti vamos dizer assim, não vou falar que foi pela primeira vez, porque tinha concluído o mestrado, né, mas senti de fato aquela experiência da pesquisa de um doutorado, né, de começar a ter ideias, de começar a construir uma pesquisa de fato com um pouco mais de liberdade, né, do que no próprio mestrado. E aí foi bem legal, porque os primeiros documentos que eu tive contato lá na biblioteca são documentos que eu já tinha, né, pesquisado aqui em São Paulo, que são as cartas do Anchieta, em que ele traz, do padre José de Anchieta, e que ele traz a primeira, vamos colocar, o primeiro caminho pelo litoral nacional, ele faz as inscrições através da carta. Então foi bem legal, embora tenha sido só 3 dias, mas esse contato com a pesquisa em si, né, meu primeiro contato aí do doutorado. E para iniciar o texto, eu precisava, e eu tento trazer isso no texto, primeiro definir o que é cidade, né? Geralmente a gente parte do preceito mais clássico, que é trazer autores, e que esses autores falam sobre cidade. Então eu quis trazer um autor negro, que é o Milton Santos, e aí eu descrevo como o Milton coloca a ideia de cidade, né? O que seria uma cidade para o Milton. A partir da ideia do Milton, eu trago um outro olhar, aí já um olhar também negro, mais feminino, que é da Lélia, né? Da Lélia Gonzalez. E ela, ao definir cidade, ela coloca a definição ligada às pessoas, né? Ao que é ou quem são essas pessoas que fazem a cidade. Por que eu queria falar um pouco sobre isso? Porque no mestrado, uma das perguntas que a professora Rosângela, que estava na minha banca, fez, e a professora Elaine também, foi com relação a o que ali tinha sobre a minha experiência, sobre a minha vivência. Né? Quando elas fizeram essa colocação sobre o que eu estava escrevendo naquele momento, elas perguntavam, e acho que isso ficou uma coisa bem legal para mim, sobre o que tinha do Felipe no texto que eu escrevi, né? O que tem do Felipe aí dentro. E aí eu quis trazer um pouco da Lélia, porque foi, de fato, o diferencial do mestrado. Eu até acompanhei bastante o seminário, né? Eu vi que muitas pessoas citaram a autora, e de fato, acho que como eu venho da periferia da cidade aqui de São Paulo, né? Como a pesquisa não foi, vamos colocar aí que no primeiro momento um acidente, né? Entrar no programa acho que foi uma coisa bem interessante na minha carreira, porque eu já estou na docência há 20 anos. Né? Não tinha expectativa de fazer uma pesquisa. Então, quando eu comecei a ler a Lélia, foi como se eu conversasse com uma pessoa numa varanda ali, um bate-papo, né? Porque ela traz essa ideia da representação negra da cidade. Então, eu tinha que colocar ela nesse texto de qualquer forma.
E, obviamente, como eu estava descrevendo a visão dos povos originários, né, eu trouxe o Ailton. E o Ailton fala sobre essa necessidade da cidade que se conecta com a natureza. Então, acho que esses 3 autores são obrigatórios nesse primeiro texto que eu faço aí já no doutorado. E aí eu consegui fazer uma definição de cidade, mas ainda ficava na cabeça, bom, eu preciso olhar um pouco mais a cidade, né? Olhar onde que estão as imagens, né? Primeiro, assim como em São Paulo, monumentos, esculturas, tá? Elas são todas ligadas à colonização ou à formação da cidade. Então, assim, é um espanto, né? Andando por São Paulo, onde estão as representações indígenas? Né? Onde estão os povos originários? Como nós sabemos, ali do lado da Praça da República, né, no Aroche, a gente tem uma imagem negra e indígena, né, mas sem nome, ela simplesmente não tem cara, né, ela é uma representação aberta. E, voltando aí na cidade de São Paulo, para depois voltar para o Rio, né, a gente tem um espaço bem interessante, próximo da Barra Funda, que é o Museu do Índio. Né? Então, a gente tem um espaço aqui que dá para... obviamente, a palavra índio é como o museu se coloca, tá? A gente tem um espaço de iniciar a pesquisa. Eu queria saber, bom, e o Rio? Né? Será que o Rio também tem? E aí, então, lá na Biblioteca Nacional, eu sabia que existia esse espaço, sabia também que estava fechado, né? Mas a Mônica, que estava me orientando lá na biblioteca, falou, pô, passa lá no Museu do Índio, né, no Rio de Janeiro, que fica no bairro do Botafogo. E chegando no local, primeiro que no bairro ninguém conhecia, né? Perguntei para 3 pessoas, onde fica esse espaço, né? E as pessoas que estavam ali não sabiam, né? Realmente ele não fica perto da praia, ele está um pouco mais para dentro do bairro. Mas encontrei uma placa ali solitária, né? Dizendo museu. Obviamente fiz associação, né? E quando eu cheguei no museu, fui recebido pelas pessoas que estavam ali na entrada, o museu estava abrindo. O museu também está em reforma, então a gente não pode entrar, né? O espaço que a gente pode circular é o espaço externo. Então, o jardim do museu é um espaço, é um casarão antigo, um espaço que foi de uma determinada família do Rio e depois se tornou o museu que é hoje, né? Então, ao lado da casa, que a gente não tem acesso, você tem um espaço que tem um guia, né, ligado a uma comunidade que está presente lá hoje no Rio de Janeiro. Eles fazem um trabalho, eu já vou voltar nesse ponto. E ele é uma pessoa que, além de receber as pessoas que estão lá à procura desse tema, ele acaba fazendo um guia por fora, né? Porque não pode entrar no espaço, como eu disse, que está sendo reformado. Mas no local ao lado, a gente tem vários, vou colocar objetos de diferentes etnias, e esses espaços, eles estão ainda, vamos colocar aqui, bem preservados. Eu achei, assim, muito interessante. Embora uma dificuldade que eu tive, aí eu, né, coloco para quem está fazendo a pesquisa, né, você tem os objetos, você tinha alguns artefatos, até mesmo mantos, mas não tem identificação. Então, assim, a gente olha aquele local, né, a gente vê todo o espaço bem preservado, bem guardado, mas não tem nada que direcione a qual grupo faz parte, né, em que momento foi feito, de que parte do Brasil. E aí ele disse que agora eles estão nessa parte de fazer essa representação, essa identificação de cada objeto. Que é bem interessante que aqui em São Paulo a gente tem experiências bem legais, né? Quem já foi ao Museu da Língua Portuguesa e também quem já foi, por exemplo, ao Museu do Ipiranga, que foi inaugurado há pouco, né? A gente entra no espaço, a gente tem lá a data, quem fez, por quê, o sentido, né? Então acho que esse é um ponto que eles estão buscando lá. Mas ficou aquele sentimento de, poxa, eu queria entrar, né, de entender um pouco mais os documentos. O guia, então, me trouxe uma reportagem, que aqui eu compartilho com vocês, peço para quem, né, conseguir buscar depois essas reportagens, tá? Ao lado do Maracanã, o estádio do Maracanã, nós temos hoje um único grupo indígena da cidade do Rio de Janeiro, que não eram pessoas daquela região, elas vieram de outros locais e hoje estão lá do lado do Maracanã, desde as Olimpíadas, tá? Eles fazem um movimento de resistência no Rio de Janeiro de tentar preservar a cultura daquela cidade. Então, isso eu também trabalho no texto, que convido depois quem quiser dar uma lida, vou ficar bastante feliz. Esse espaço hoje, ele é um espaço de grupos que vieram de fora
E hoje, essas pessoas que lá estão, elas estão lutando para continuar no terreno. É exatamente o pessoal do lado do estádio, tá? E a Prefeitura do Rio, ela faz vistas grossas, ela não tem um trabalho com as pessoas que lá estão, mas o governo do Rio de Janeiro, que é o dono do terreno, né, ele está com uma última liminar para tirar as pessoas que lá estão. Então, hoje, as pessoas com quem eu conversei, né, especialmente a líder do espaço em si, ela é uma mulher muito jovem, devia ter seus 20 e poucos anos, e ela disse que hoje o objetivo deles é a resistência, é a permanência, né? E, por incrível que pareça, encontrei, finalizando aqui minha fala, uma representação na cidade do Rio, que depois também convido que vocês, ao lerem o texto, deem uma observada, né? Onde os povos originários estão abaixo do colonizador nessa representação, e além de estar abaixo, né, o pé de um português pisa sobre uma comunidade indígena. Essa reflexão, acho que para mim foi um ponto-chave, né, de ver que tanto em São Paulo, né, que a gente aqui agora tem uma luta para ampliar esses espaços negros, que no Rio de Janeiro também é necessária essa reflexão de como essas pessoas, né, que vivem no Rio, né, que comem polvilho, que tomam ali o seu mate, né, que é tão famoso na cidade, que tem os bairros quase praticamente todos indígenas, né, mas que não se atentam à representação das pessoas que estavam ali antes da chegada em si, antes da formação da cidade. Então, convido vocês, depois quem puder, ficarei muito feliz, né, que leia o texto e que acompanhe aí, se possível, nas redes sociais. Pessoal, muito obrigado por esse espaço, agradeço novamente o programa, me coloco à disposição se tiver alguma questão. Boa tarde a todos. Primeiramente, meu nome é Rai. Atualmente eu estou nessa existência, eu estou como uma mulher, filha de indígena, filha de uma mãe indígena, um pai descendente dos povos africanos. Eu estou vestindo uma blusa preta da Janis Joplin, que eu gosto muito. Tenho 1,65 m e eu sou uma pessoa de cor indígena. Antes de entrar na apresentação da minha pesquisa, eu gostaria de falar que hoje é o Dia do Povo Anapuru Muipurá, faz parte da minha pesquisa. Hoje a gente comemora 229 anos da Carta de César Maria, que foi dada em 1795 aos indígenas dos Brejos dos Anapurus, território do povo Anapuru Muipurá, que secularmente foi invadido e corrompido. Marco temporal não, demarcação já. A minha dissertação de mestrado, ela tem como título Tempos de Fruta, da Terra ao Rio, retomada ancestral no vasto território dos Anapurus no Muipurá. Essa dissertação ela tem a intenção de cumprir uma promessa que eu fiz à minha avó. Todos conhecemos a história, eu não vou retomar a história das mulheres indígenas, de como elas foram mortas, como elas desapareceram. A minha avó, ela dizia que ela era uma pessoa muito triste, porque ela não conhecia a história da mãe dela. Ela só sabia que a mãe dela tinha morrido, e todos da família dela não sabem o que aconteceu. Ela era uma pajé e simplesmente desapareceu no processo
de matança dos colonizadores, juntamente com uma igreja católica nesse território. Durante muito tempo, eu sempre quis saber o que tinha acontecido, porque dentro da parte da minha família, por parte materna, tem a filosofia de que uma pessoa ela só está completamente morta depois que ela sabe que foi morta, e isso só acontece se ela tem um funeral. A minha bisavó não teve um funeral. Isso causou como posso falar, um desconforto e um desequilíbrio, porque uma vez que alguém parte sem um funeral, sem um reconhecimento, o espírito dele, o semblante dele continua a voltar em outras pessoas, em outras meninas que nascerão dessas mulheres, descendentes dela. O que causa outro desequilíbrio, porque dentro da família da minha mãe também existe a filosofia de que os mortos não andam sobre a terra, eles não mandam nos vivos. Então, uma criança que nasce e lembra alguém que já existiu, ela não pode continuar entre eles, porque eles entendem que ela vai atrair algum tipo de coisas ruins que aconteceu anteriormente. Eu pretendo, nessa dissertação, percorrer esse território que vai na Baixada Maranhense até o Baixo Parnaíba, e através mais por conta de pesquisas orais com as pessoas mais velhas, que também são poucas, tentar recontar o que aconteceu com os descendentes, o que aconteceu com os que ainda estão nesse lugar. A minha mãe, ela não fala muito, porque ela não pode falar. Tecnicamente, eu não poderia falar, já que tem dentro da família que não se fala sobre os mortos. Isso é uma confusão. Mas como eu fiz uma promessa, eu pretendo cumprir a minha promessa. Esses povos, eles viviam numa cidade. A minha mãe, ela nasce numa cidade chamada Buriti de Inaciavais. Eu demorei 20 anos para descobrir o nome, porque eles falavam o nome tão diferente que eu não conseguia entender, até que eu consegui ver no documento da minha mãe, que está escrito originária de Buriti de Inaciavais. Não tem muita coisa escrita sobre a dona Inácia Vaz, ninguém sabe se ela era uma indígena, se ela era uma mulher branca, se ela era uma mulher negra. Nós não sabemos o que aconteceu e quem era. Mas dentro desse contexto, desse lugar chamado Buriti de Inácia Vaz, está todo o território que vai descer, o brejo dos Anapurus, os Anapurus e a mesma região de Buriti. Atualmente existe Anapurus, mesmo o Estado não reconhecendo. O Maranhão é um estado que ele se orgulha muito de ter sido da descendência francesa, né, que os franceses passaram muito rápido por lá, então eles se orgulham muito de ser originários de invasores ou de portugueses, se orgulham muito da religião católica, que, aliás, eu esqueci de falar, mas quando eu nasci como parte do contrato da igreja com a minha família, eu fui dada, ainda minha mãe grávida, eu fui dada para freiras católicas, porque sempre se dava uma criança indígena para o clero, para que eles deixassem essas famílias continuarem vivendo em paz. E esse título Fruta e Rio, é porque, como eles não eram indígenas que viviam no processo de aldeia fixa, eles sempre estavam se movimentando. Eles falam que eles viviam na era em que as pessoas viviam bolando pelo leito do rio. Então, eles viviam de coletar os alimentos, os peixes, as coisas do rio,
e no tempo das frutas subiam até a chapada para coletar principalmente o piqui, fora do tempo do piqui, sempre vivendo da manufatura da palmeira do coco babaçu. Eu acho que vocês conhecem o coco babaçu. E também eles faziam, não um artesanato, mas artefatos para para a casa, né? Quibane, esteiras, telhados da palha do buriti e da palha do coco babaçu. E eles viviam também, ainda hoje vivem, de pequenas roças, próximas das casas e sempre produzidas e administradas por mulheres. Os homens os maridos dessas mulheres, eles são, em maioria, negros, né? São descendentes de africanos. O meu pai, ele sempre fala que a minha mãe, ela não existia, ela não era uma pessoa. Ele ainda se refere a eles como índios brabo ou índio. A minha mãe não se reconhece como uma mulher indígena. Ela até aceita ser índia, porque a palavra índia e índio é mais próximo do que a palavra indígena. Índio, ela sabe que tem índios, que existiram índios, né? Ela não é. Mas o indígena já é algo além da cognição dela. E ele fala que ela só virou gente depois que ela se casou com ele, porque ela foi para o outro lado do Maranhão. O Baixo Parnaíba fica na fronteira entre o Maranhão e o Piauí, tem lá o Rio Parnaíba. Então, quando ela se casou com ele, ela passou para o lado do Maranhão e ele deu o sobrenome. E eu acho isso tudo muito forte, porque como a gente, na academia, a gente tem essa dinâmica de pensar nas questões assim, de racismo e de ancestralidade, mas assim, dentro da própria família da gente, é difícil a gente lidar com isso, porque eu não tenho condições de criticar o meu pai pelo que ele fala, que eles falam as coisas eram assim e continuam assim. A minha mãe, ela não se preocupa muito, porque como eles têm esse passado cultural, ela fala que, minha filha, o que existiu, existiu e vai deixar de existir. Quem viveu, viveu, e quem morreu vai continuar morto. Então, essa minha preocupação de retomada ancestral, isso para ela não faz nenhum sentido, porque para ela a vida passou e acabou. Agora ela é uma mulher que mora no baixo, na beira do rio Pindaré. Esses povos, eles foram saindo na época da invasão, eles foram saindo, subindo o espaço onde tinha rio e floresta, e foram se escondendo para poder sobreviver, até chegando próximo do Pará. Atualmente, a minha família, ela mora no Vale do Rio Pindaré, que faz parte da Amazônia Legal. Eu não nasci lá, eu nasci muito próximo já da região amazônica, numa casa de farinha, numa beira do Igarapé, que é o comum da gente viver, né, como eu cresci. Mas a gente é tão assim, sem território de saber de onde é, que a minha origem de nascimento é de uma cidade chamada Santa Luzia, que é da comarca. Então, a minha família, ela vem de um lugar, que eu nasço em um lugar que não pertence a eles, e hoje eu moro aqui atrás de saber o que aconteceu, o que significa tudo isso. Nesse momento, os povos indígenas, né, no Brasil todo, a gente está em um grande processo, em uma luta muito custosa, tanto de retomada territorial como retomada ancestral. E eu acredito a isso, toda essa revolta que tem em relação a botar fogo nas florestas, né, destruir os rios, porque para os indígenas, né,
do contexto que eu venho, uma árvore, um igarapé, um rio, um tibira, ele é uma pessoa da família, né? A gente se identifica com eles. E uma vez que acabo com as árvores, né, toda vez que nascia uma criança na minha casa, aí a criança ganhava uma árvore, ganhava um ninho de passarinho, ganhava para ela ter uma referência de ir crescendo. Toda vez que acontece essa destruição toda, também apaga, porque a gente fica sem referência nenhuma, que nós não temos referências com pessoas, apesar de ter sido muito forte a imposição da religião católica dentro da minha família, né, que a gente teve que aprender a rezar, fazer todas as coisas, o rito católico, tanto que eu cresci no clero. A gente ainda tem essa ligação muito, muito, muito forte com a natureza. E o jeito de acabar com a existência dos indígenas, eu acredito que é acabando com a existência da natureza, porque a gente perde a referência. Os indígenas não têm um museu, mas os museus que tem hoje, ele serve muito mais ao ego dos brancos do que propriamente à natureza dos indígenas, porque os indígenas eles estão em tudo quanto é parte, que eles fazem parte da natureza, como deveria ser para todo mundo. Podemos? Me apresentar? Sim. Eu gostaria de agradecer o programa, agradecer o convite. Gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo por me permitir fazer com que eu continue essa história que, ainda que alguns dizem que ela não existe, de algum modo ela vai existir, porque vai estar documentada. Obrigada a todos. A Natália gostaria de fazer a sua autodescrição. Ok. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, de traços negroides, tranças na altura das costas. Eu tenho 1,59 de altura e olhos da cor preta. Sim.
nós nos reunimos para trocarmos algumas perguntas sobre as pesquisas, tá? A gente vai promover aqui uma pequena discussão. Quem gostaria de começar? Bom, sobre a sua pesquisa, Vitor, que você comentou que você se basearia na obra de um autor. Você fez essa escolha porque existem falta de dados oficiais, ou poderia comentar com a gente por que foi feita essa escolha? Claro. Já respondo? Todo mundo já responde? Eu procurei usar a obra do Adib Darwish para dar base na pesquisa, porque sempre há uma preocupação de não incorrer num problema e voltar ao orientalismo. Então, ter uma visão estereotipada sobre aquele outro que está falando. Então, eu busquei um teórico do Crescente Fértil, e que é um estudioso bastante renomado e que também se aprofundou um pouco, ele também se aprofundou um pouco no Egito. Em termos documentais, eu utilizo documentos oficiais, mais documentos oficiais propriamente do continente americano, da América Latina, do que propriamente da República Árabe Unida, porque há de certa forma alguns problemas em relação a usar esses documentos em árabe. Primeiro, que eu tenho uma dificuldade ainda no árabe. O árabe é um idioma bastante complexo, existem diferentes vertentes, mas também demanda ainda uma fluência que eu ainda confesso que não possuo. E também porque esse período, ele é um período que ainda existe bastante preocupação, principalmente no Egito. Então é muito, muito complexo conseguir esse tipo de documentação, até mesmo porque é como se grande parte do Estado pertencesse propriamente ao Exército. Então o Exército é dono do sistema de comunicação, é dono da biblioteca, é dono dos estádios. Então é bem complicado conseguir ter esse acesso. Então, e também por ser latino-americano, eu decidi também ter esse olhar a partir do nosso continente e como isso ocorre propriamente nesses 3 países. Mas eu acho que é um pouco dessa relação, é tentar dar voz a um autor local, ao mesmo tempo de ter uma visão latino-americana a partir da questão. Eu, ouvindo a sua explicação sobre a sua pesquisa, eu pensei sobre a minha pesquisa. Não é que eu acabei não tendo oportunidade nesse seminário, mas a minha pesquisa é sobre a xenofobia e o racismo que são praticados contra os imigrantes de origem africana, e eu acabo passando pela mesma observação, não é? Que se a gente está tratando de reconhecer ou de ser um canal para que essas pessoas tenham voz, né? Para que elas falem sobre si mesmas, para que a gente tenha esse cuidado com as nossas fontes, né? Então eu percebi essa similaridade que eu entendo que tem a ver com a decolonialidade, né? Que essa nossa busca das nossas pesquisas vem trazendo. Gostaria de perguntar para o Vitor ainda com relação a esse trabalho, né? Quando você fez essa primeira pesquisa, a bibliografia partiu de um conceito mais ligado à América Latina, a visão, ou você partiu de uma ideia mais ligada à visão do mundo, vou colocar o mundo árabe num conceito maior, tá? Como que seria essa sua escolha? Porque em algum momento a gente precisa decidir, né, qual caminho seguir. Você seguiu mais o olhar latino, autores daqui que escrevem sobre aquela questão, ou você partiu da fonte direta? Eu tentei tomar um cuidado e sempre que eu tento escrever sobre alguma localidade, principalmente ali do Crescente Fértil, eu tento utilizar autores da localidade. Eu sempre gosto de fazer uma contextualização, porque vivemos num país que é muito difícil ter acesso a certo tipo de material, e num país que tem uma dificuldade mesmo, assim, da gente conseguir achar fontes confiáveis,
quando elas vêm principalmente dessa localidade, ela é sempre muito vista a partir de um preconceito, de um estereótipo, né? Então eu tento muito, quando eu estou tratando e explicando, por exemplo, a política externa da República Árabe Unida, que é algo muito próprio, utilizar autores daquela localidade. Quando eu trago para a América Latina e tento explicar o funcionamento da política externa brasileira ou do Chile, eu tento utilizar autores locais. Mas quando gera uma interseccionalidade, eu tento buscar autores que são de família e de comunidade, seja palestina, seja árabe, radicados na América Latina. Então eu tento ao máximo fazer essa adaptação para que consiga adaptar, para que consiga se encaminhar bem, né, e consiga ter um olhar talvez mais sincero, né, é o que eu tento de cada uma desses dois pontos, né, é um pouco isso. Eu também queria perguntar para a Rai, até pela natureza de um estudo que é mais oral, não é? Como que está sendo essa sua busca por dados e se você acaba optando por uma análise mais qualitativa? Como que está sendo essa sua metodologia nesse aspecto? Eu entrei esse ano, agora no segundo semestre, então a minha pesquisa ela ainda está tomando ainda corpo, né? Quando a gente chega na universidade, no mestrado, com uma ideia e vai conversando com o orientador. E aí vai andando. No momento, o que eu estou fazendo as pesquisas aqui em São Paulo pela internet, né, que é a maior fonte, e através dos grupos que tem no Instagram, documentários que tem no YouTube, tudo muito pequenininho, porque muito da fazer pesquisa na temática indígena, nesse momento, ela está sendo mais uma pesquisa de existir, né? Parece que os pesquisadores estão no momento de dizer, olha, nós estamos aqui e a gente que tem que dizer que, no caso do meu colega, ele está pesquisando, ele não tem a dificuldade ele sabe quem ele é. Os indígenas, a gente sabe quem é, mas a gente tem que provar, até por conta de políticas públicas, de uma série de coisas. Mas eu pretendo viajar até a região que eu falei e fazer uma pesquisa oral mesmo com as pessoas. Oral, conversar com as pessoas, né? Porque para os indígenas tem muito mais valor a palavra do que o que está escrito. Seria, inclusive, uma forma de resgate da própria cultura que valoriza mais a oralidade. Isso, e o meu orientador, né, o professor Arthur, ele é da área ele é lá da ECA, né? Então, eu pretendo documentar tudo também através de audiovisual, se as pessoas assim permitirem. Vitor, a gente tem perguntas do YouTube? Não, mas eu queria fazer uma pergunta. Como é que você falou um pouco que é um pouco difícil essa consideração, né, de crescer num ambiente que ao mesmo tempo tem uma cultura oral, uma ancestralidade e lidar também com o aspecto do cristianismo. Como é para você lidar com essas duas questões e se você pudesse falar um pouquinho, porque o Maranhão ele tem essa confluência, né, muito peculiar, né, desse orgulho dessa. Como eu morei pouco tempo no Maranhão, eu morei no Maranhão só até os 12 anos. E como eu ia sair do Maranhão, a minha avó indígena ela tinha uma preocupação muito grande para que meu pai me ensinasse o máximo que ele pudesse da cultura indígena, fazer roça. Eu sei fazer todas as coisas, né, que meu pai podia ensinar. E a gente tinha a minha avó negra, ela era praticante de religiões africanas, né, o voodoo, outras religiões que acabam no Maranhão, tudo acaba no Tericô. E a gente convivia muito, e depois chega a Igreja Católica. A Igreja Católica é mais uma coisa de que, né, a gente precisa ensinar essas crianças que existe Deus, a rezar o terço. Aí minha mãe colocou a imagem do Papa, a gente nem sabia o que era ali. Na Semana Santa era um chororô, porque a gente
não gostava daquela história de Jesus ser crucificado e não era uma coisa pacífica conviver com tudo isso, né? Porque também isso não fazia sentido. A minha avó negra fazia sentido, porque a minha avó ia ali, então a gente via ela se vestindo, sempre tinha uns festejos que no Maranhão eles chamam de pagar obrigações. É onde ela ia lá, onde a gente morava bem dentro do mato, então ela vestia todas aquelas roupas, aquelas coisas, né? Me ensinava a rezar o rosário, ensinava a fazer todas as rezas, né? Dava banho na gente de tudo quanto é jeito. Mas tinha uma coisa peculiar, a minha avó e a minha mãe, elas não coexistiam na mesma casa ao mesmo tempo. Uma mulher, duas mulheres não podem ocupar a casa do mesmo homem, né? Tinha essa divisão. Eu nunca acreditei em Deus. Isso foi mais fácil de lidar com as freiras, eu não acreditando em Deus, do que com as pessoas que acreditam em Deus. Porque dentro do clero existe um dizer que é melhor um ateu, porque um ateu pode converter. Geralmente os ateus eles praticam a religião mais do que quem é convertido, né? E a única coisa que elas queriam era que se pregasse o evangelho. Então, mas até hoje para mim é muito confuso. Só uma pergunta. Você disse que as duas mulheres não podem conviver sob o mesmo teto. Essa é uma cultura indígena ou é por causa da religião? Por que não? Eu não sei. Não Mas sei. não podia? Não, nós, os netos, poderíamos conviver com a minha avó, porque a gente era do mesmo sangue. A minha mãe não era do sangue da minha avó. E quando o meu pai se casou com ela, ele deixou de ser negro e ele aceitou ser indígena, porque ele misturou o sangue. É complicado isso. É único. E nós gostaríamos de fazer uma pergunta para a Natália sobre a representatividade, que foi o tema, né, da pesquisa. Como é hoje você fazer essa pesquisa, sendo que você ainda ocupa esse cargo? Como que uma coisa é viável e não te atrapalha, né? Porque você comentou de fato, né, dessa questão de que sempre é o mesmo perfil que está nos cargos de gestão, né? Então, como que você está lidando com esse conflito? Como que você faz? Então, eu comecei recentemente, né, do doutorado, e aí eu tive a possibilidade de conversar com a mesa diretora. Eles não entendem muito como funciona o processo de doutorado, a pesquisa. Eles só acharam interessante eu voltar a estudar, né? Tá nesse ponto aqui, eu voltei a estudar. É um desafio muito grande, porque eu vou precisar tocar numa ferida, do próprio espaço, do próprio local. Ainda não me vejo, não consigo pensar numa metodologia. Até me perguntaram recentemente se eu iria pensar numa etnografia, né? Mas ainda assim está muito cedo, a gente tem discutido com orientação como vai ser. E é um desafio enquanto pessoa, né? Enquanto sujeito é muito difícil, porque eu tenho uma atuação dura aqui dentro, né? Tenho uma atuação que tem que representar de uma certa forma o Estado, a lei, preservar a Constituição dentro desse espaço e ainda assim driblar essa questão da não inclusão, né? De outros corpos parecidos com o meu. Então, tenho construído aos poucos, tenho repensado às vezes se vale um olhar para cá, se não. Ainda não tenho uma conclusão sobre como vai ser isso. Foi o que mais me chamou, assim, da sua... porque ser a primeira é sempre algo bastante complicado e desafiador, né? Muito. E cansativo. Pessoal, chegou mais uma pesquisadora, né, que já estava aqui no nosso cronograma. E a gente gostaria, então, de contar com essa... encerrar aqui, a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Então, a gente gostaria de ouvir a Sônia, que vai se apresentar e vai falar da pesquisa dela.
nome é Tuca, me reconheço como Tuca Lofredo Puri. E o meu trabalho, aliás, eu tenho que falar primeiro de mim. Eu sou indígena, meu cabelo é liso, preto, meio pintado agora que eu já tenho 57 anos. Eu sou morena, estou de macacão, blusa cinza, macacão preto e tênis. E um colar indígena, que eu ganhei no Encontro Purim, em Viçosa, Minas. O meu trabalho, eu entrei, né, esse ano de 2023 na Filosofia, Ciências, Letras e Humanas, no programa de Direito, Humanidades e Outras Legitimidades. É um programa que eu faço parte. E um pouco do meu trabalho se mistura um pouco com a minha vida. O meu trabalho se chama Transformações Sociais e algumas interpretações simbólicas a partir do retorno dos Panarás ao seu território. Se fala assim, ao seu antigo território, mas é um pouco difícil de falar antigo território, uma vez que os Panarás, eles são considerados o grupo G do Sul. Então, eles vêm de norte de Minas, Goiás, aí eles foram subindo, atravessaram 3 rios e foram subindo, sempre fugindo dos acampamentos daqui do sul, guerreando e foram para lá, na divisa do Pará com Mato Grosso, que é a área que atualmente eles chamam o cinturão agroecológico, lugar onde querem passar a ferrovia, a Ferrogrão novamente. E os Panarás, eles saíram do seu território na década de 70, por conta da BR-164, que cortou o território e avassalou, acabou com a população. Falavam muito antigamente até 3.000, 1.500 indígenas, 800 mais ou menos próximo do contato, e quando eu os conheci eram 145 Panarás, que tinham beirado a extinção, tinham chegado a apenas 93 pessoas, né? Por conta de toda essa história. E também ocorreram alguns erros antropológicos, assim, de mandar os Panarás, que pensaram, eles são grupo G, são parecidos com os Kayapó, vamos colocar os Panarás para morar com os Kayapó. Aí os Panarás morreram, assim, morreram não, ficaram muito humilhados nessa época, porque os Kayapó haviam acabado de entrar em contato com os... eram inimigos mortais, já tinham entrado em contato com as armas, primeiro foram lá e mataram um monte de Panará. Então, quando juntou, eles se sentiram muito humilhados, porque eles estavam diante dos inimigos, né, e muito humilhados na aldeia deles. Quando eles conseguiram, os Kayapós tentavam, como todo o povo, aglutinar os Panarás, né, trazer os Panarás para eles. Então, algumas mulheres ficaram nessa aldeia dos Kayapós e alguns jovens, uns 2, e o restante mudou, foram morar com os Caiabi. Caiabi é um grupo Guarani, morando com os Caiabis, mais umas 3 Panarás morreram com a mandioca, porque a bebida tradicional deles, a comida não era a base de mandioca, era a base de castanha, então eles tomam esse líquido da mandioca brava, que é o alimento do Alto Xingu, dos xinguanos, e aí morrem mais alguns Panarás. Aí eles vão morar com os Suyás, que também era grupo G, e aí eles vão melhorando, se fortalecendo, mas vão cada vez mais se voltando para o rio deles, que era o rio Iriri, né, no extremo norte do parque, para ir subindo, e foram subindo. Eu era enfermeira, trabalhava no Alto Xingu com o programa de implantação de programa de agente de saúde, quando eu recebi um chamado lá do extremo do baixo, que era para ir tratar uma sarna nos Panarás. Eu achei muito estranho, porque eu não era enfermeira lá do baixo, eu era enfermeira do alto. E assim, eu pensando, mas todo mundo tem sarna aqui, nunca ninguém me chamou para ir tratar uma sarna. E aí eu desci o rio, eram umas 12 horas de viagem de barco na época,
porque hoje em dia tudo é estrada. Desci, fui até lá, Aldeia dos Panarás, nessa época contava com 145 pessoas, e eu percebi que quantos minutos faltam? E eu percebi que o que levava os Panarás a quererem voltar para suas terras, é porque eles, a querer tratar essa sarna, é porque eles queriam estar com seus corpos saudáveis e retornar à sua terra de forma saudável, enfim, como eles falam, né? Eu fiquei muito próxima dessa comunidade e eu fui depois convidada pelo Instituto Socioambiental. Eu fiz o retorno dos Panarás para essa terra antiga, que é na divisa do Mato Grosso com Pará, perto de Sorriso, que é uma área de desmatamento. Esses dias mesmo estava falando na Globo, os primeiros moradores aqui de Sorriso, e eu pensando, os primeiros moradores foram expulsos na década de 70. E mostrava aquele tapete assim, de agro, né? Aquele tapete de nada, né? De terra. Enfim, quando eu conheci eram 145 pessoas, uma aldeia no Xingu. Hoje em dia, eles são umas 720 pessoas, mais ou menos. Eles possuem 7 aldeias. Né? E aí eu nunca deixei de estar próxima deles. Fui adotada por uma família Panará, tenho mãe Panará, pai Panará, irmão Panará. E a minha mãe estava muito doente, ela veio para São Paulo para tratar um câncer. E na época ficou 4 anos na aldeia, durante todo o período do Covid. Chegou aqui, não tinha mais jeito, faleceu e tal. E ela tinha algumas questões. Ela estava triste porque os filhos dela estavam casando com Caiapó. Ela falava também que não tinha mais homem na aldeia. Né? E eu fiquei pensando. Então, a partir disso, eu mapeei a família dela. Então, os Panarás, eles se dividem em 4 clãs. Cocirantera, Quaquiatanteira, Cociranteira e Crenoanteira. Esses 4 clãs, um é o lado onde o sol nasce, a raiz do Buriti, eles são o povo do Buriti. Então, de um lado é a raiz do Buriti com a Quaquiatanteira, com a Sotanteira é a costela, né? É o tronco. O outro é a folha do Buriti e tem o lado oeste, que é o povo sem casa. Eles falam que eles vieram do leste, né? E que eles foram fugindo também, porque os brancos também vieram do leste. Esse tempo que eu convivi com os Panarás, como diz o Krenak, foi importante observar que o sonho fazia parte da vida dos Panarás, como uma entidade mesmo que prepara as pessoas para a vida. Né? Então, eu participei de um ritual em que sonhar era importante para ver o que ia acontecer no futuro, como estaria programado. Né? E com isso eu escrevi um artigo que tem na tese, que é o marco temporal e as marcas impressas nos corpos dos Panarás. Né? Como que isso estava presente o tempo todo, né, entre eles. A terra deles foi homologada em 96. Então, tem o fantasma do marco temporal aterrorizando as pessoas. E essa festa que eu participei, esse ritual que eu participei, por incrível que pareça, foi um ritual num dia de eclipse, e eu não sabia que ia ter um eclipse. E teve esse eclipse lunar, e eu fiquei que nem besta, porque eu falei, como assim a lua está sumindo? Infelizmente, eu estou sem as imagens para mostrar. Mas que era um ritual importante para sonhar, para você planejar o futuro, para você planejar a sua vida. E no dia seguinte todo mundo falava sobre o sonho, o que cada um sonhou. A gente trocava os sonhos. Né? Então, essas histórias estão presentes. Eu fazia diário na época e não tinha muito tempo de fotografar. Então, as fotografias, a maioria são fotografias que eles tiraram, desenhos que eu fiz de plantas que me traziam assim e pediam para eu desenhar, ou de plantas que eu encontrava na mata, e que eu não sei se hoje, com essa questão de que tudo é
recurso, né, se essas plantas ainda existem, né, com a chegada de 96 para cá. Eu não sei, eu tenho dúvida se essas plantas ainda existem e se a gente vai conseguir conhecer Quatuianpré, Quaquiana, né, Impuiúa, umas frutas que eu não sei descrever para vocês, de tão diferente. Eu levei no viveiro de plantas da cidade, eles também não conheciam. Então, aquela coisa que fala viveiro de Castro, né, as plantas podem deixar de ser conhecidas antes mesmo da gente saber para que elas servem, né? E a questão das plantas, né, que a Manuela fala também, que elas podem ser esotéricas, né, as plantas de cura. E aí, com esse trabalho, eu fiz isso. Eu trabalhei muito com o meu diário, eu fiz esse levantamento. E eu fiz o levantamento de todas as aldeias, quantidade de pessoas por clã, homem e mulher. Por cada clã, para resolver essa questão da suquiqui, se realmente a gente tinha... não tinha homens, ou se realmente estava faltando homens. Então, o que você descobre? Você descobre que realmente morreram muitas pessoas, e aquilo desequilibrou os clãs. Então, você tem menos clã. Cocidanteira é o que menos tem. Mas, quando você compara do clã Cocidanteira, homem e mulher, você vai ver que sobrou tantos homens Cocidanteira quanto mulheres Cocidanteira. Com a Quaquianteira, que é o clã maior, sobraram mais mulheres desde a antiguidade. Então, eles são uma população maior, os Quaquianteira. A gente percebeu que quando eles chegam a 100, 150 mais ou menos, o que aconteceu? Eles se dividiram, né? Então, as aldeias, elas não são aldeias de 800 pessoas, são aldeias de 100, 150 pessoas, e eles falam, nós estamos retomando como quando nós éramos antigamente. Então, significa que as aldeias, hoje em dia, você tem a aldeia que predomina um clã Quaquianteira, na outra Cocidanteira, na outra Creroanteira, e para que eles possam fazer os movimentos que eles faziam antigamente, de casamento, de guerra. E, sim, realmente está entrando Caiabi, Turumai, e muito caiapó, aqueles caiapós que haviam ficado na aldeia, hoje em dia retomam, se casam com os panarás se casam com caiapó, tem um pouco de caiabi, e isso foi trazendo a cultura xinguana para dentro da aldeia Panará, né? Por exemplo, quando eles mudaram para o Xingu, eles não tinham nenhum amendoim. Eles levaram o amendoim dos caiabi, aprenderam a usar tupaia, aprenderam a usar panela que eles não tinham com o povo xinguano. E esses casamentos, pelo que eu estou observando, eu percebo assim, para mim o que mais eu achei bacana desse trabalho foi um grande processo de xinguanização mesmo. A questão do território não passa pelo meu território. Então, a ideia que me dá é que, pelos indígenas, aquilo tudo ia ser um território só. Ali é da bacia do Peixoto do Rio Azevedo, Xingu, Caiapó, Panará, tudo aquilo seria uma grande região onde eles poderiam circular, porque o território demarcado é uma questão do branco, né? Então, como eu falo de territorialidade, eu estou falando dessa coisa mais ampla. Eu vou parar, teria muita coisa para dizer, mas 10 minutos. Obrigada.
Bom, já indo para o encerramento aqui da nossa discussão, teve uma pergunta que a gente recebeu via chat do YouTube e que é bastante pertinente dada a natureza da sua pesquisa. Então, foi a Jussara quem perguntou, Jussara Alves quem perguntou. Ela comentou, essas narrativas sobre a cultura da sua etnia são riquíssimas. Você pretende trazer na sua dissertação? Obrigada, Jussara, pela pergunta. A minha dissertação é exatamente isso, falar sobre a narrativa da minha etnia. Eu pretendo, na minha narrativa, fazer algo feliz. Eu não quero pautar muito a minha pesquisa sobre as desgraças, as coisas que aconteceram. Eu pretendo chegar a um lugar remanescente da felicidade, né? E não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de chegar. Obrigada. Obrigada. Mai. Obrigada a todos, a todes. E eu gostaria de agradecer a quem tem nos acompanhado e lembrar que a semana do Seminário das Ações Afirmativas, ela continua com mesas, né? A gente tem a informação disponível no site do programa e nós temos eventos até o sábado, tá bom? Muito obrigada e até sempre.